Hello everybody! Hello and welcome! Seja muito bem-vindo a mais um programa English com Júlia Monteiro aqui na Rádio Flórida Brasil. É um prazer estar aqui nesse programa super especial para você que está sempre me acompanhando. Espero estar contribuindo com o seu aprendizado. E hoje a nossa aula é super importante, é super especial. A gente tem uma convidada especial aqui. Diego, antes de mostrar a convidada, mostra por favor o nome da nossa aula. A gente hoje vai aprender inglês, então a gente vai ajudar você a aprender inglês, mas com muita informação de um tema que é fundamental, principalmente para quem vem aqui para os Estados Unidos, para quem vem morar aqui. A gente tem aqui a Marila com a gente, que vai nos ajudar a passar toda essa informação sobre seguro. Seja muito bem-vinda, Marila. Muito obrigada. A Marila ela é corretora de seguros, por isso o nome da nossa aula, Inglês para Entender Seguro Saúde nos Estados Unidos. Ela é da VitaCare Insurance. E tá aqui hoje para ajudar a gente. Muito obrigada, viu, Marila? Obrigada a você pelo convite. É sempre bom ajudar as pessoas a desmistificarem um pouquinho o vocabulário. Começar pelo vocabulário, né? Sim. Porque tem o conceito, como o seguro funciona aqui, é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, Exatamente. né? E é um desafio para o próprio americano. O americano tem dificuldade de entender o conceito. É um sistema muito complicado, O sistema é complicado. Como os planos de seguro são estruturados, é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Americano tem dificuldade de entender. E o brasileiro... Imagina brasileiro que está acostumado com outro sistema. O conceito e o vocabulário, né? Sim. Então, tem uma curva de aprendizagem aí para que você consiga comprar um plano, que você entenda o produto que você está comprando, que você faça a melhor utilização possível do teu seguro, né? E a gente vai tentar ajudar vocês a entender um pouco desse universo, como a gente está dizendo, é super complicado, muito complexo, a gente não consegue fazer tudo em um bate-papo, em uma aula, né? Então, assim, a gente vai tentar abordar de uma maneira mais geral. A Marila vai explicar pra gente algumas das palavras, dos termos que são, assim, mais importantes que você conheça, que você saiba, para poder contratar algum seguro. Então, como a gente não tem muito tempo, vamos já começar, vamos para a nossa primeira tela, então. A gente vai, então, ajudar tanto na parte do inglês, a gente vai falar sobre o significado das palavras, como você deve pronunciar, né? O que essas palavras significam dentro desse contexto, e a Marila vai explicar direitinho para a gente em relação à informação, né? O que a gente precisa saber. Então, tá aparecendo aqui para vocês, ok? Então, vocês vão acompanhando junto com a gente. Se você mora aqui nos Estados Unidos, quer contratar algum seguro, se você pretende vir para cá e quer entender mais sobre isso, já vai anotando tudo, deixa essa live salva depois para você assistir de novo. A Marila, eu vou passar o contato dela, né? Ela mesma vai passar no final da aula para vocês poderem entrar em contato, caso queiram contratar algum seguro, né? É VitaCare Insurance, vou deixar direitinho no final dessa aula. Ok? Então, vamos começar entendendo o que está acontecendo aqui nessa primeira tela, Marila. A gente tem aqui essa primeira sigla que aparece, que é EPO, que é Exclusive Provider Organization. O que significa esse EPO? Você pode contar um pouquinho pra gente? É como você utiliza a rede credenciada. Então, o EPO, muita gente, quando vai selecionar o plano, ele sempre se depara com aquelas siglas. EPO, HMO, PPO. E o que significa? O primeiro ponto de partida, é um dos primeiros itens que você precisa selecionar e você já trava aí, né? Sim. Então, o EPO, você tem que frequentar a rede credenciada do plano. Você não pode ir num médico fora da rede. Você deve ficar dentro da rede credenciada. Mas você pode ir no especialista sem antes passar num clínico geral. Ou seja, você não precisa de um referral para ver um especialista. Essas palavras até já estão aparecendo aqui, ó. Então, podem ficar atentos, ó. Referral. Então, esse EPO, né, que é o primeiro, a gente não precisa de um referral. O que significa referral? Uma palavra super importante desse contexto, significa encaminhamento. Então, para você passar num especialista, você não precisa de um referral, você pode ir direto. Pode ir direto. Desde que seja na rede credenciada. Que seja na rede. E quem que te daria esse referral? É o famoso PCP. E aí entra mais uma sigla. Que tá aparecendo aqui, que é importantíssimo, né? Saber o que significa PCP. Significa Primary Care Physician, que é o clínico geral, né? Como se fosse o clínico geral que a gente conhece no Brasil. Então, o PCP é o Primary Care Physician, que às vezes, num papel que você vai receber de seguro, não vai estar escrito Primary Care Physician, vai estar escrito
PCP. Então, às vezes, quando você vai fazer o cadastro na seguradora, ele fala, passe os dados do seu PCP. Pois é, você vai falar, o que é PCP? Isso, às vezes, é por telefone? É por telefone. Então, por isso que é super importante a gente entender a parte do inglês, mesmo assim, são as letras do alfabeto, né? A gente precisa minimamente saber que você não vai escutar PCP, você vai escutar PCP, né? E o que significa isso, então? Primary Care Physician. A gente também escuta muito como Primary Care Doctor, Primary Doctor, Sim. não é isso? Primary Care Physician, Primary Doctor. Você tem algumas variantes, mas a aí. sigla que resume, que você vai encontrar em vários lugares, é PCP. Legal, entendi. Então, o EPO, que é um tipo de plano, é isso? O EPO é um tipo de rede. Na realidade, essas siglas, elas vão determinar como que você utiliza a rede credenciada do seu plano. Sim. Então, o EPO, você pode ir no clínico geral ou ir no especialista sem um referral. Já a HMO, que é a nossa próxima sigla. Isso que está escrito aqui, ó. HMO é a segunda que está aparecendo para vocês, que significa Health Maintenance Organization. Então, é um outro tipo já de plano. É um outro tipo de utilização de rede. Certo. Então, o que o HMO ele faz? Ele tem o famoso gatekeeper. Ele segura você com o seu PCP. E você só pode procurar o especialista se o teu PCP te der um referral. Então, você acordou com uma dor de cabeça. Vou marcar um neurologista. Com HMO, não. Com você não consegue ir direto, né? Você não consegue direto. Você precisa marcar uma consulta com o seu PCP, dividir com ele o que está acontecendo e ele entendendo que faz sentido você procurar um neurologista, porque às vezes uma dor de cabeça é problema da coluna. Sim. E é o ortopedista que vai resolver. E a gente está mal acostumado no Brasil, que de uma maneira geral você pode ir direto. Você vai direto. Né, então não tem problema nenhum ter uma HMO. O objetivo da HMO é tentar controlar um pouco o custo e quando a seguradora controla o custo, o seguro, a mensalidade, o premium, que a gente vai falar lá na frente, vai sair mais barato. Certo. Então, esse é o conceito. Tá. Né? Não é nenhuma penalidade. Na realidade, é uma ferramenta de contenção de custo para que as pessoas façam uma boa utilização e mantém os custos do seguro. E a gente até estava conversando um pouquinho agora, antes da live começar, que a gente às vezes acha que é só desvantagem, né? Não poder ir direto para um especialista, mas é exatamente isso. Às vezes você está certo que precisa ver um neurologista, mas o seu problema é outro, você não precisaria ter usado esse serviço, trouxe custo para o seguro e no fundo, quando o preço do seguro aumenta, o teu prêmio vai aumentar, a tua mensalidade no próximo ano vai ser maior. Então, é de interesse também do segurado que seja feito um bom controle, né? Uma boa administração e o HMO ajuda nisso. Certo. Então, fundamental entender, né, a diferença entre esses dois na hora de contratar um seguro. E aí, por último, a gente também vai ter uma terceira sigla que se chama PPO. Certo. E essa sigla, o que significa? Você pode, tanto na rede, não precisa de referral e você pode ir fora da rede credenciada também e faz o reembolso. Então, no Brasil, a gente está acostumado com livre escolha. PPO é o nosso famoso livre escolha. Entendi. Você pode tanto usar o médico da rede quanto o médico fora da rede. Tem os seus desafios, porque pensa que muito provavelmente você não vai reembolsar 100% do valor. Um médico que você paga fora da rede credenciada, ele costuma cobrar mais. Sim. E não necessariamente você vai conseguir reembolsar todo esse valor. Sim. Então, para evitar... não, né? Exatamente. Então, para evitar sustos, é sempre recomendado que você faça o máximo esforço para ficar dentro da rede. Por isso aqui a gente quer muito evitar sustos, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. também. E que é fundamental você fazer análise da rede credenciada antes de contratar o plano. Então, qual que é um critério super importante para você analisar antes de escolher um plano? É a Network of Providers. Isso, né? Acho que a gente exatamente. vai falar A gente tem isso até na próxima tela, né? Como que a gente diz isso, né? De rede credenciada, quem está dentro da rede, quem não está dentro da rede, que é uma informação chave, né? Super importante para você evitar esses sustos, essas surpresas desagradáveis. Mas aí a gente, então, aqui tem a última palavrinha também que apareceu para você entender o que significa. Então, o PCP, que é o Primary Care Physician, é o clínico geral. É como se fosse o clínico geral e ele que vai te dar o referral, ele que vai te dar o encaminhamento, né? Quando você precisar, isso no caso do HMO, certo? Estou entendendo. Super. HMO, porque realmente é muito confuso. Então, estou conhecendo um pouquinho mais desse universo também agora, por morar aqui. A gente quebra muito a cabeça, mesmo conhecendo um pouco, a gente ainda assim tem algumas surpresas aí no meio do caminho. Então, o nosso objetivo hoje aqui é orientar você que está aí assistindo para evitar, né, esse tipo de susto e para se orientar o máximo possível para tomar boas decisões, né? Então, aqui, specialist é especialista, né? Então, quando você
não vai aliás, você pode ir num primary care physician, ele te dá um referral para um specialist. Eu já tenho uma aula aqui na rádio completa que eu falei sobre o que fazer quando você não está se sentindo bem. E aí a gente falou sobre health problems, falei para vocês um pouquinho sobre esse universo de sistema de saúde também, falei inclusive sobre emergency room, urgent care, a diferença desses dois, porque não é a mesma coisa, não são os mesmos custos envolvidos. E nessa aula eu trouxe inclusive os nomes das especialidades aqui, né? Como que eu falo ginecologia, como que eu falo pediatria e tudo mais. Então, se você perdeu essa aula, tá gravada, é muito fácil de achar. Se você não encontrar, né, no YouTube, no Facebook, manda uma mensagem para mim. Tá aparecendo aqui meu Instagram, Inglês com Júlia Monteiro. Manda uma mensagem, eu vou te ajudar, mas é uma aula super importante. Até porque quando a gente passa mal, inclusive já escutei histórias desse tipo de gente que às vezes não sabe falar inglês direito e se vê numa situação super complicada. Tá lá no hospital, não consegue explicar o que tá acontecendo, o médico tá falando um monte de coisa e você, não sei o que é e é muito complicado. Então, essa aula vai minimamente te ajudar com um pouquinho de informação. Não é em uma aula que a gente aprende inglês, né? Para poder se virar. Mas, assim, algumas palavras, pelo menos para você não ficar completamente perdido, tenho certeza que você vai conseguir aprender, ok? Vamos para a nossa próxima tela, então, para continuar? Então, vamos lá. Essa agora é super importante, né, Marila? É muito importante. Olha, se tem uma parte que o inglês vai fazer diferença na sua vida, é como perguntar se o médico é credenciado ou não. Acho que quando a gente traduz ao pé da letra, a gente tem um risco de ter problema. De ter uma conta bem gordinha para pagar depois. E é muito desagradável, viu, gente? Eu mesma, mesmo sabendo inglês, como não tinha o conhecimento dessa questão do seguro, de como funciona, já perguntei de maneira errada isso, né, no começo. Então, a gente acaba traduzindo, pensando, bom, como que eu pergunto se o médico aceita? Do you accept? Do you take? E a gente pergunta dessa forma. Por isso que tá aparecendo aqui em vermelho que tá errado, não no sentido gramatical, não tem nada de errado com o inglês nessas perguntas. Elas estão certas, mas não dentro do contexto, não para você saber se o médico está dentro da rede ou não, se o serviço está dentro da rede do seu seguro ou não. Então a Marila vai explicar pra gente um pouquinho do porquê que isso está errado. Quando você pergunta se do you take or do you accept, eles podem responder para você, sim, eu aceito receber, eu aceito submeter o claim, submeter a conta para sua seguradora, receber dela e a diferença eu cobro de você depois. Mas essa última parte ninguém te conta. Então, ele é perigoso. Pode ser que você ligue, que alguém te diga do you take or do you accept, a pessoa que te atendeu falar, sim, ele é parte da network. Faz sentido, mas para outras não. Então, take or accept, você aceita o pagamento direto da seguradora e eu te pago a diferença, e eu te cobro a diferença depois, né? Então, essa não é a pergunta, a gente desencoraja a perguntar dessa maneira. A pergunta-chave é você mencionar a palavra in network. Que tá aparecendo aqui para vocês, ó. Tá? Super importante, pode então. Ser dessa forma ou você pode estruturar a tua frase de uma outra forma, não precisa decorar necessariamente essa. Mas a sua pergunta tem que mencionar in network. Que significa dentro da rede credenciada. E aí a gente tem in network para dentro da rede e out of network, que significa fora da rede. Então podem te responder que não, que é out of network, que a pessoa, que o médico, que o serviço é out of network, significa fora da rede credenciada do seu seguro, no caso. Então, aqui, olha só, I'd like to check if, o que tá aqui, a primeira lacuna é como se fosse o nome do médico. Você vai colocar, então, if Dr. Kramer, por exemplo, veio o nome da minha ginecologista aqui na minha cabeça, if Dr. Kramer is in network with, e aqui o nome do seu seguro. Então, no caso, Oscar, que é o meu, que é o que vem na minha cabeça. Então, I'd like to check if Dr. Kramer is in network with Oscar. Então, essa seria a pergunta que eu faria no momento que eu quero confirmar se tal médica, né, se essa médica está dentro da rede credenciada do meu seguro. É essa maneira que eu vou perguntar ou de alguma maneira parecida, desde que eu use, né, essa palavrinha in network aqui. Então, eu não vou perguntar, do you accept Oscar, quando eu fizer a ligação? E, gente, isso normalmente acontece por telefone. Sim. Né? Você marca uma consulta, você agenda uma consulta, ainda mais quando ela é a primeira, por telefone, né? Depois que você já é paciente do lugar, tem muitas clínicas que você tem lá um portal, faz tudo online, acaba sendo mais fácil para quem não tem inglês. Mas o primeiro momento é, né, por telefone. Então, você tem que ter muito anotado, muito bem certinho aí na sua cabeça como você deve fazer essa pergunta para não correr o risco aí de se prejudicar, né, Marila? Exatamente.
É isso? Então, isso aí. ficou claro? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiverem qualquer dúvida, na parte de inglês eu consigo ajudar no Inglês com Júlia Monteiro. A Marila com certeza vai ter um prazer também em ajudar com qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a seguros. Se quiser contratar algum seguro com ela também, é Vita Care Insurance. Vai aparecer no final da aula o contato para você anotar direitinho. E aí a gente tem mais uma tela, então, com mais algumas palavras super importantes desse contexto, desse universo complicadíssimo, que a gente vai desmistificando aos poucos aí, mas com várias surpresas negativas no meio do caminho. E aí a gente tem aqui, ó, medical bill ou billing, que significa o quê? São as contas. Sim. Né? E diferente do Brasil, as contas chegam na sua casa. Aqui as contas chegam. E às vezes, normalmente, dependendo do seu procedimento, por diferentes meios. Então, às vezes, você faz um atendimento no hospital, vai chegar a conta do hospital, depois de algum tempo chega a conta do médico, ou de outros prestadores que prestaram serviço para você. Então, nós não estamos acostumados a receber uma conta em casa. Então, a gente tem que estar bastante atento que é normal receber uma conta na tua casa. Agora, o que a gente faz com essa conta, com essa medical bill, é que vai fazer toda a diferença. Então, a primeira dica é, por favor, não saiam pagando. Pois é. Receber uma medical bill, o que vocês vão precisar fazer é checar, é confrontar essa conta com Explanation of Benefit, Que tá aparecendo aqui para vocês também, que a ó. seguradora vai te disponibilizar. EOB, right? EOB. Que é Explanation of Benefits. Então, nesse papel, nesse formulário, né, nesse Explanation of Benefits, vai estar ali toda a explicação do serviço, de tudo, Porque é isso? esse é um papel da seguradora. Você consegue baixar no site, normalmente você consegue pegar pelo site, ou você vai receber na sua casa também. Então, você vai confrontar. Aí, a seguradora está te dizendo, foi feito tal atendimento, o valor cobrado inicial foi esse, a seguradora conseguiu negociar uma redução deste valor. E neste documento vai estar escrito os valores devidos, de deductible, de copayment, de coinsurance. A gente vai explicar E que a todos gente vai esses entrar nesse termos. detalhe. Mas o que é fundamental, porque o que acontece? Às vezes você recebe uma conta na sua casa que o prestador mandou para você e não mandou para a seguradora ainda. Nossa. Então você recebe uma conta, normalmente gordinha de preço. Sim, Você recebe uma conta para pagar, só que ela não passou Não pela passou pelo seguradora, segurador. ela ainda não teve o desconto que Entendi. normalmente e aí, as às vezes, a seguradoras pessoa vai lá e já aplicam, vai lá paga e não deveria ter feito E isso. se você paga, a seguradora não recebeu, ela não vai ter como abater do seu deductible, copayment, etc. Vale lembrar que, assim, muitas contas demoram muito para Demoram chegar. muito tempo Muito pra chegar. mesmo. Olha, eu tive alguns eventos de braço quebrado de criança, né, de filho, e assim, isso foi ano passado. Tem conta que chega agora para mim. Depois de um ano eu tô recebendo uma conta do ER, né, do Emergency Acho que Room. uma das coisas que eu oriento todos os meus clientes, porque eu acho que a gente precisa passar por um processo de educação. Uma das coisas que eu faço muito é dar algumas aulas para os meus clientes de como E ela dá sobreviver mesmo, viu, nesse gente? sistema. Se você precisa contratar seguro saúde, pode procurar a Marila, porque ela realmente te dá uma consultoria, assim, é uma aula mesmo, é uma Porque verdadeira você aula tem que para te aprender. ajudar. E assim, uma delas é organize-se. Organize-se. Você precisa ter os recibos, as contas, os explanation of benefits, Tudo guardado. de preferência por evento, porque vai aparecer conta na sua casa Depois de de atendimento muito de 2 tempo. anos atrás. Você não vai lembrar. É. Então você precisa pegar e falar, mas peraí, eu acho que eu já paguei. Tá ali, ó, recibo, tá pago. Você vai ligar pro prestador, mas por que você me mandou essa conta? Eu já paguei. Ou então, não, de fato, o meu explanation of benefit de fato disse que eu iria pagar $200. E finalmente, depois de 2 anos, essa conta chegou. Né? Então, organização é a chave para que você não tenha problemas de pagar conta em É a duplicidade. organização e a orientação que você precisa ter, né? Que E é o que a gente está perguntar. tentando Eu aqui. acho que é 2 coisas assim, organize-se e perguntem Sim. sempre. Se certifiquem. Nossa, gente, quando eu preciso marcar alguma coisa que eu vejo no aplicativo da seguradora, eu Double mando check, a palavra é mensagem. double check, né? Eu mando double mensagem, check. olha, essa médica atende, eu ligo pro consultório, pergunto de novo da maneira correta, né? Então, is the doctor in network? Então, assim, a gente tem que checar realmente o tempo inteiro, porque senão, ó, tá escrito aqui, ó, surprise bill, né? Que são contas surpresas, então contas que realmente são inesperadas, né? Você não estava esperando por isso, muitas vezes até injustas, eu acho, né? Sim. Tem muita coisa realmente Tem que a muito gente erro. não concorda. O que a gente precisa entender é que às vezes tem erro de cobrança.
os valores são altíssimos. E às vezes tem erro na cobrança. Então é muito importante que quando você recebe esse explanation of benefit, você veja o que está acontecendo ali. E quando você for fazer, porque quando é uma consulta, um procedimento simples, Júlia, a gente consegue lembrar, eu fiz uma consulta, fiz um procedimento específico. Agora, quando você tem uma cirurgia, algo maior, em que os valores tomam proporções altíssimas, uma das coisas que você pode solicitar, a gente até não colocou aqui, é uma itemized bill, que é uma conta que vem com os itens listados de tudo que foi feito. É porque assim, vão surgindo temas aqui, a gente dá para passar o dia falando, mas verdade. Uma itemized bill, ela vai te dar todos os itens. E aí você vai ver quanto que cobraram. Eles vão ter caixa de luva, o procedimento que foi feito, quanto tempo no centro cirúrgico você ficou, eles cobram por minuto. Então, assim, 1 hora a mais de centro cirúrgico vai fazer uma diferença enorme no custo, no final. Sim. Então, você tem o direito e você de ter acesso deve. a isso. Você tem o direito e você deve olhar isso com cuidado para garantir que o que você está pagando está de acordo, que não teve nenhum erro. Realmente, tem muita informação. Como eu disse para vocês, é um bate-papo, infelizmente bem curtinho, mas assim, é muita coisa que a gente precisa se inteirar e saber. Por isso eu estou dizendo mais uma vez, procurem por ela para se informarem. A gente ainda tem todas essas palavras aqui que são super importantes também pra gente falar, né? Então, e tudo isso aparece mesmo, né? Eu vejo ali o aplicativo do meu seguro, eu sempre vejo essas palavras, às vezes eu tenho dúvida, porque não basta saber simplesmente o inglês pelo inglês, né? A gente precisa saber o que isso significa e por isso que a Marila tá aqui. Então, a gente tem aqui, ó, premium, deductible, aparece sempre, né? Co-pay, ou então co-payment, que significa a mesma coisa, co-insurance e maximum out of pocket. Então, Marila, você pode explicar pra gente o que significa? Esses conceitos, eles são fundamentais. Primeiro, quando você vai comprar o plano, você precisa entender. E eu acho que um dos segredos é que você entenda o produto que você está comprando para evitar a frustração em seguida. Certo. Então, não é só o preço do plano, não é só o premium que a gente tem que olhar. Porque o premium é o que a gente paga todo mês. Então premium significa como se fosse a mensalidade. Tá. Premium é a mensalidade. Então, além do premium, a gente tem que olhar essas outras características. Porque se você não faz uma análise no início, às vezes você acha que está pagando frustra. pouco por mês, mas vai ver a coparticipação e tudo mais. Aí as altíssimas. contas começam a chegar e as contas são devidas. E aí você tem que pagar essa conta que você não estava esperando. Então, o primeiro critério é olhar o deductible. Então, e deductible. o que é o deductible? Deductible é a nossa famosa franquia. Tá? No Brasil, a gente tem franquia do automóvel, não tem? Sim. O que significa? Você bateu o carro, primeiro você vai pagar a franquia. Tua franquia é de R$1.000. Você vai pagar os R$1.000 e o restante do conserto do carro a seguradora vai pagar. Certo. O conceito é o mesmo, só que aqui aplica para saúde. Para saúde. Então, deductible, você, além de pagar o premium, então, além daquele valor mensal, que é o premium, quando você tem tiver um evento, uma cirurgia, você vai pagar o seu deductible. Então, se ele for de $2.000, você vai pagar os $2.000 e a seguradora começa a pagar a partir depois disso. Tá? Então, esse é um item fundamental de análise. O segundo é o copayment. Copay. Vocês vão ver que muita seguradora, eles têm um valor fixo para alguns procedimentos. Então, ele vai te dizer assim, 35% de copay para o PCP. Lembra do PCP o que é? PCP é o Primary Care Physician. Então, que é como significa se fosse o que geral. quando você for no teu médico, você vai pagar $35 pela consulta com o teu clínico geral. E, na maioria das vezes, o preço do especialista é diferente. Tá. Então, se 35 para PCP, $60 a consulta com o seu specialist. Certo. Tá? Então, é fundamental Então, isso que é o você copay entenda. ou co-payment. Copay não precisa atingir deductible. A caixinha do deductible Ela fica ali ainda separada. Então, tá escrito 35 copay, você vai pagar esse valor fixo. Certo. E o co-insurance? A gente entra no co-insurance. Co-insurance é um percentual que você vai pagar after deductible. Tá. Então, o que você vai ter que olhar assim? Vai estar escrito, por exemplo, existem planos que ele vai estar escrito $35 de copay para o PCP e 35% de co-insurance after deductible. Então, depois que você passou do valor do deductible, você começa a pagar. Então, o que esses significa? 35%. Um plano com uma característica dessa, no clínico geral você vai pagar 35%. Mas no specialist, 35% de co-insurance after deductible, você vai pagar o valor cheio da consulta. After deductible. Depois que você atingir o seu deductible,
de $5.000 ou de $2.000, aí você só vai pagar 35%. Então, isso é super delicado, porque a pessoa vê 35%, ela fala assim, então eu vou pagar 35% do valor da consulta com o especialista? Não. Se tiver escrito 35% de coinsurance after deductible, primeiro você vai pagar o deductible. Ou seja, você vai pagar o valor cheio da consulta. De detalhe super importante. Isso é super importante. E a gente às vezes acha que é um detalhe que... Mas na seleção de um plano, às vezes o plano muda $10. De um plano para o outro, é uma diferença de $10. E você está pensando só nos $10 por mês, mas que representa muito mais, né, no uso mesmo. Se você entende que você vai fazer utilização de... Se você tem expectativa de usar o plano ao longo do ano, de procurar um especialista, talvez faça sentido você pagar $10 a mais, $20 a mais, para ter um copay, um valor menor, fixo. Né? Valor fixo. E não 50% after deductible. Né? Porque 50% você vai estar pagando 50% depois que você tiver toda a atingido. diferença, a gente precisa realmente entender esses termos. E a gente tem um último aqui que é maximum out of pocket. Então, maximum, né, o máximo out of pocket. Out of pocket, se a gente for traduzir ao pé da letra, é fora do bolso, né? Pocket é bolso. Então, o que significa, né? Máximo fora do bolso. O que isso é no seguro saúde? É o máximo que você vai gastar. É o máximo que você vai gastar, então. Então, vamos supor uma situação... Tem um teto ali. Tem um teto. Então, se eu tiver um evento e essa conta custou $100.000, e agora que você vai pagar o seu deductible, copayment, coinsurance, até, normalmente, pode ser $8.500. E aí depende de cada seguro, de cada plano, né? Não existe os valores mesmo valor. Não variam. Tem um teto determinado por lei para os planos do Obamacare. E aí, mas assim, a gente tem tantos planos. O short term não tem teto, o Obamacare tem um teto. Mas todos têm. Todos têm algum teto. Todos eles vão te dizer. Eles vão te dizer, esse é o máximo out of pocket. Ou seja, numa conta de $100.000, você vai gastar $8.500, 10, 5, conforme o teu plano. Mas, de novo, eu acho que não custa reforçar, tem que entender esse conceito. Vocês têm que entender o produto que vocês estão comprando. Eu gosto de que as pessoas... A gente investe um tempinho no começo. Faz toda a diferença. Eu fiz isso. Por isso eu convidei a Marila aqui, porque fez muita diferença. Ele é desgastante. Não é um assunto super gostoso, né? Não é super prazeroso, porque com a Marila é muito bom. O tempo passa, assim, a gente aprende e realmente, assim, é muito gostoso. É uma conversa importante. Ela é importante, mas ela não é uma conversa pesada. Ela é uma conversa bacana, que a gente está sendo super ajudado, né? Então... É isso aí. Do mesmo jeito que eu espero que tenha sido hoje para vocês, espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho quem está aí interessado nesse assunto, apesar da gente não focar só no inglês, né? A gente está ensinando inglês para você realmente entender um pouquinho mais de como se virar com seguro na hora de contratar, na hora de, né, escolher alguma coisa para vocês. Gostaria muito de agradecer a sua presença. É uma pena que o nosso tempo foi curtinho. Diego, mostra pra gente, por favor, a próxima para eu deixar o contato aqui da Marila. Então, tá aqui, ó, Vita Care Insurance, é o terceiro que tá aparecendo. Então, mandem mensagem para ela, sigam ela lá no Instagram, porque direto ela posta também dicas e tem um monte de informação. Eu acho que dividir... Tá aqui, é um prazer, porque eu acho que a gente tem que dividir conhecimento. E eu brinco, a gente tem que se armar. Sim. A gente tem que estar armado para conseguir enfrentar essa batalha dos altos custos de saúde nesse país. E são altos mesmo, gente. Quem não vive isso não imagina, né? Acha que a gente, às vezes, até exagera e não. É muito alto mesmo, assim. Coisas simples, às vezes, o tal do braço quebrado, é um absurdo as contas que chegam em casa. Então, imagina acidentes, eu acho que a informação, eventos, né, doenças. Então, a dica é, perguntem sempre tudo ao máximo. E dediquem um tempo, entendam os conceitos, entendam como o teu plano funciona, porque aí a utilização se torna muito mais fácil. Sim. E só deixando meu telefone, é o 305-998-8183. Se alguém tiver alguma dúvida, estou super à disposição. Legal. E se assiste a aula de novo, ela fica gravada. Qualquer coisa, entra em contato pelo Instagram também. Gostaria muito de agradecer a rádio pelo programa. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E gostaria muito também de agradecer a Mila, que está proporcionando com que esse nosso encontro aconteça. Para quem não conhece ainda, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida, uma escola maravilhosa para quem quer aprender inglês. Não deixem de procurar por eles. Eles têm 2 unidades, uma em Miami e uma em Orlando. Vou deixar o contato de todos aqui. Então, Mila Miami, USA, Mila Orlando, USA. Eles têm cursos de inglês para alunos internacionais com visto F1. Então, se você só está esperando essa
história de pandemia acabar, mas já quer ir se preparando, já vai entrando em contato para ver o que precisa fazer, que tipo de documentação que precisa, né? Para já ir planejando tudo direitinho. Para você que já está aqui na Flórida e está procurando alguma escola boa de verdade para aprender inglês, não deixa de falar com eles. E para quem não está me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro, me siga a Marila, aprenda inglês, aprenda mais sobre seguro e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Muito obrigada, viu, Obrigada a Marila? você. Foi um prazer. Prazer foi meu. Thank you so much, guys. Bye. Tchau.